Olá, querido irmão, querida irmã na fé no Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Diego, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E é uma alegria ter você novamente aqui conosco para este momento que nós queremos meditar na palavra do nosso Deus. E na reflexão de hoje, na mensagem do Dia dos Pais, nós queremos falar sobre o tema da união na família. Se você gostar dessa mensagem, eu peço que você não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar também o seu comentário e a sua curtida. Vamos então à reflexão de hoje. Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a mensagem de hoje ela está baseada no texto de Lucas, no capítulo 12, versículos 49 a 53, aonde destaco o versículo 51, aonde está escrito assim: Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão. Que o Espírito Santo nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nessa palavra. Amém. Podem sentar. Estimados, neste Dia dos Pais, esse dia especial, dia em que lembramos do grande dom que Deus deu, um grande presente que Deus deu para nós, que são nossos pais e por consequência também não somente pais, mas também as nossas famílias. Aliás, a família é a base de toda a nossa sociedade. E por isso é importante nós meditarmos, nós falarmos sobre a família. Quando falamos em família, qual é a principal coisa que vocês acham que tem que ter dentro de uma família? Pensem um pouco entre vocês mesmos. Qual é aquilo que vocês acham mais importante, coisa que vocês acham mais importante que haja dentro desta base da sociedade que é a família? Não sei se vocês pensaram nisso, mas eu acredito que a principal coisa para se ter dentro da família é a união. A união familiar ela é muito importante para que a família cresça, para que essa base da sociedade seja bem edificada. Dentro de uma família é necessário que haja união. Porém, nós sabemos que na vida nem tudo são flores, não é mesmo? Nem tudo são flores e por isso, como que a gente consegue entender esse texto do Evangelho de hoje, aonde Jesus diz, talvez exatamente o oposto, aquilo que nós queremos tanto ter na nossa família, que é união. Vejam, Jesus diz: Supondes ou vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer divisão. Como entender isso? Jesus não veio trazer união, ele veio trazer divisão. Quando nós olhamos para Jesus, os textos que falam de Jesus sempre falam de Jesus naqueles textos, que Jesus fala, ame o próximo, ame como a ti mesmo, mas aqui Jesus traz uma palavra dura, uma palavra que nós a princípio não conseguimos entender. Como que Jesus diz que não veio trazer paz, mas divisão?
E se não bastasse somente dizer isso, ele diz que veio para trazer divisão na casa, divisão na família, aonde uma casa ficaria dividida, 3 contra 2, 2 contra 3, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Como entender que Jesus, o príncipe da paz, aquele que a gente sabe que nós devemos colocar e formar a base da nossa vida, ele diz que veio para trazer divisão e não união na família. É muito estranho isso, não é mesmo? Porém, nós temos que lembrar que, na realidade, a principal coisa, principal dom que nós temos é a fé. Esse é o principal dom, é o principal presente que nós recebemos de Deus. A família vem depois. Em primeiro lugar, colocamos a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus. Buscai, pois, o reino de Deus. Em primeiro lugar, as outras coisas virão depois, serão acrescentadas. E quando falamos que a fé é individual, nós dizemos algo também importante, que se a fé é individual, um pai não pode crer por um filho. Um filho não pode crer pelo seu pai. Uma mãe não pode crer pela filha, a filha pela mãe. E por isso que a fé, ao mesmo tempo em que ela pode ser um motivo de união, ela também pode ser um motivo de divisão. Quando a fé que eu tenho, ela não é a mesma fé que os meus filhos têm, que o meu irmão tem. E quando então Deus não é colocado em primeiro lugar na família, quando as coisas do mundo acabam se tornando e se colocando na frente de Deus, inclusive a família, aí há divisão. E é por isso que Jesus diz que não veio trazer paz, mas divisão. Em outro texto parecido, semelhante a esse, Jesus diz que veio trazer a espada, Espada, aquela que corta, que fere, que divide. Por quê? Porque algumas pessoas colocam a família e outras coisas na frente de Deus. E aí há essa causa, há essa ruptura, há essa divisão. E é muito triste quando a gente vê essas coisas acontecendo. Quando nós vemos famílias divididas por causa da fé, por causa do Evangelho. Quando geralmente os pais ensinam os seus filhos, ensinam a andar no caminho de Deus, porém os seus filhos assim não querem seguir o ensinamento dos seus pais. Pensam, eu sou independente, eu faço o que eu quero agora. E não seguem aquele caminho que os seus pais muitas vezes lhes ensinaram. É muito triste quando isso acontece. E a gente sabe que infelizmente isso acontece. Acontece tanto que a Bíblia até mesmo dá alguns exemplos. Essa semana, enquanto estava preparando o estudo bíblico online a respeito da história do profeta Samuel, veio 2 casos de 2 pessoas, 2 pais, 2 líderes de família, que eram pessoas tementes e honradas a Deus, porém que seus filhos
não deram um bom exemplo. O primeiro da história do profeta Samuel foi o sacerdote Eli. O sacerdote era aquele que oferecia os sacrifícios a Deus no templo. Então, alguma pessoa, quando cometia algum pecado, levava um animal para ser sacrificado. Porém, os filhos do sacerdote Eli, que também eram sacerdote, esses filhos se aproveitavam daquele sacrifício que estava sendo levado para o templo e pegavam da melhor parte dos animais para eles mesmos comerem, profanando assim o sacrifício e profanando a Deus. E aí Deus então levanta o profeta Samuel, escolhe o profeta Samuel, para que Samuel chega e diga para Eli o seguinte: olha, Eli, os teus filhos estão fazendo coisa errada com os sacrifícios, e eu não aceito isso. Porém, qual foi o erro do sacerdote Eli? O sacerdote Eli, por saber que eram seus filhos, ele via o erro, via aquilo que estava acontecendo de errado, porém, podemos dizer assim, ele meio que abafava aquilo, passava a mão na cabeça dos seus filhos. E aí Deus diz: olha, porque tu demorou em corrigir, em castigar os teus filhos, agora vocês vão ser punidos. E Deus então diz para Samuel levar essa palavra para o sacerdote Eli. Infelizmente, a gente vê que essas coisas acontecem. E não aconteceu somente com Eli nessa história, mas até mesmo com o profeta Samuel. Quando mais tarde ele se tornou pai, e o profeta Samuel, além de profeta, era o juiz, foi o último dos juízes do povo de Israel. E o juiz era aquele que assumia a posição de liderança do povo. É ele que tomava a frente do povo. Então, o profeta Samuel era o líder do povo. E ele já estava ficando velho, já de idade, e pensou assim: não, agora eu vou estabelecer e vou colocar os meus filhos como juízes, porque eu já estou ficando velho. E assim ele deixou que os seus filhos se tornassem então juízes, líderes ali do povo. Porém, quando começaram a chegar para os filhos de Samuel algumas coisas para eles julgarem, eles começaram a aceitar suborno, né? Nada semelhante ao que acontece hoje com alguns juízes, não é mesmo? Não sabe de nada disso, vamos fingir que isso não acontece. Suborno não acontece. E era isso que estava acontecendo ali com os juízes, com os filhos de Samuel, que começaram a praticar atos ilícitos, se aproveitando da posição de juiz, de líder do povo. E aí o povo de Israel, vendo essa situação, chegou para Samuel e disse assim: olha, nós não queremos os filhos de você como juiz e líder perante nós. Pede a Deus que Ele estabeleça um rei para nós, para que Ele coloque um rei que nos guie, que lute pela gente nas batalhas. Ou seja, o exemplo dos filhos de Samuel, né, moveu até o povo a clamar e a pedir que daquele momento em diante não houvesse mais juízes, mas sim que Deus estabelecesse um rei. E assim aconteceu. Deus escolhe um rei depois. Aqui nós vemos dois exemplos de pais que até eram consagrados e dedicados a Deus, porém eles foram meio suaves com os seus filhos, não educaram quando eles deveriam ter educado, não falaram aquilo que estava acontecendo de errado porque queriam proteger talvez os seus filhos. E assim eu sei que acontece, nós como pais muitas vezes
Dizemos, não tem problema isso que ele fez de errado. Nós erramos neste ponto da criação, porque nós preferimos, às vezes, em vez de educar nossos filhos corretamente, mostrando aquilo que é certo e errado, nós acabamos passando a mão na cabeça dos filhos e dizendo, não é bem assim, não é desse jeito, não tem problema. Só que depois, mais lá para frente, a gente vê as consequências. Ainda mais em nosso mundo hoje, que está cheio de ideologias contrárias à palavra de Deus, aonde muitas pessoas por aí afora passam a mão dizendo que tal e tal coisa não é mais pecado, não é contrário à palavra de Deus. Isso aqui, a palavra de Deus é meio antiga, vamos tirar esse ponto aqui. Não é bem assim que Deus quis dizer. E por isso, e tantas outras coisas, que Jesus veio e disse que Ele não veio trazer paz, mas divisão. Porque aonde as ideologias do mundo estão tomando conta, nessa mesma casa, ou tu coloca Deus como Senhor, ou tu coloca as coisas do mundo como seu Senhor. Os filhos de Eli preferiram as coisas do mundo. Os filhos de Samuel preferiram as coisas do mundo. E as coisas que eram de Deus haviam sido deixadas de lado. E assim é. E por isso que Jesus vem dizer e diz que traz a divisão. Porque em vez das pessoas estabelecerem a família com base em ensinamentos da Bíblia, a palavra de Deus, preferem colocar as coisas do mundo na frente. E por isso eu digo, especialmente uma mensagem aos pais e aqueles que vão ser pais, as mães também. Cuidado, muito cuidado com as filosofias, com as ideologias que o mundo está trazendo hoje para dentro da nossa família. Não deixem que isso aconteça. Eu quero que dentro das nossas famílias haja sim a união, que é a principal coisa para mim. Porém, essa união só vai ser verdadeira quando nós deixarmos Cristo e somente Cristo ser a base da família. Por quê? Porque quando houver alguma briga, alguma discussão dentro da família, mas a família é uma família que tenha Cristo como base, esta família vai saber se perdoar. Essa família não vai deixar que o pecado floresça, e o mal vai ser cortado pela raiz, quando há o perdão. Porém, a gente vê, infelizmente, como é o exemplo do sacerdote Eli, que o mal não foi cortado pela raiz. E ele deixou os erros dos filhos dele tomarem conta. Por isso eu digo, quando há algo errado acontecendo, não deixem que esse pecado, esse mal cresça, mas cortem logo, e que o mal seja expulso, seja cortado pela raiz, seja arrancado fora da família, para que não cause mais divisões. A gente sabe quanto é difícil hoje estabelecer a família, quanto é difícil hoje os pais conseguirem educar verdadeiramente os seus filhos com preceitos, com valores, e esses baseados na palavra de Deus, mas isso é importante. Por isso que lá em Hebreus, quando a gente fez a leitura, no capítulo 12, diz no versículo 1 o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, nós temos tantos exemplos bons de fé, de pessoas que se dedicaram a Deus,
de pais que educaram os seus filhos na palavra de Deus, e esses filhos também foram fiéis a Deus, e nós temos diversos outros exemplos bíblicos disso, né? Estou falando aqui de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, né? A descendência vindo. Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó, Jacó, pai de José. Pessoas que permaneceram fiéis e tementes a Deus. Claro, tinha brigas, tinha momentos onde aconteceu divisões na família, tinha. Porém, a gente sabe que Deus sempre esteve abençoando, e se Deus está abençoando, houve com certeza ali um perdão. E por isso, como eu disse aqui no texto de Hebreus 12, diz: olhemos para este exemplo e deixemos de lado todo o peso e o pecado que tenazmente nos assedia, ou seja, que fortemente as coisas do mundo, as filosofias nos assediam. Digo aos pais: não deixem que essas coisas entrem, mas corramos com perseverança, que os pais tenham perseverança nos seus ensinamentos corretos da palavra de Deus, e corramos assim a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, que morreu lá na cruz, não fazendo caso das dores, mas suportou tudo isso para nos trazer o melhor presente de todos, que é o perdão. E assim o perdão realmente é o que une. O perdão é o que une uma família. O perdão é o que nos coloca a todos no mesmo nível. O perdão é o que nos coloca diante de Deus, mesmo nós sendo falhos e pecadores. Que Deus abençoe os pais, as mães também, neste dia e também para todos sempre, para que eles saibam e continuem educando seus filhos, mesmo que seja difícil, mesmo que muitas vezes as filosofias e as coisas deste mundo entrem, que a gente saiba e tenha sabedoria, busque a sabedoria lá do alto da palavra de Deus, para tentar educar nossos filhos da melhor forma possível. E quando o mal muitas vezes vier, que a gente saiba e jogue logo o erro fora, arranque o mal pela raiz, para que ele não cresça e faça mais estrago ainda. E que a gente saiba assim se perdoar. Perdoar quando um pai faz algo errado contra o filho, quando poderia ou deveria ter educado melhor, como no caso do sacerdote Eli. E também perdoar quando um filho, ele não segue os ensinamentos que muitas vezes o pai lhe está dizendo, mas que acima de tudo haja esse perdão que Cristo nos dá, porque isso é o que une realmente nós em uma família. Que Deus assim abençoe a cada um de nós, filhos, pais, mães, para que haja verdadeira união. União, quando Cristo está, a família é unida, né? Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Então que Deus assim abençoe a cada um de vocês, e especialmente aos pais nesse dia e para todos sempre. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar o seu comentário, deixar a curtida, dizer aquilo que você também achou deste vídeo. E se você gostou dessa mensagem, não se esqueça de compartilhar ela com mais e mais pessoas. E aos pais, eu desejo um feliz Dia dos Pais e que Deus abençoe a todos com uma ótima semana.